Bom dia! Nossa última live do Desfraude Sem Mistério. Tô muito feliz que a gente conseguiu ter aí 2 lives extras. Então vamos esperar o pessoal entrar. Esperar a Dai entrar. Bom dia. Vamos entrando. Enquanto a Dai não entra, vamos chamando as meninas aí. Bom dia, bom dia. Olha só, olha. Desfraude Sem Mistério. Hoje vamos aí para o último dia. Então, bem-vindas. 6 horas da manhã, não é fácil. Bom dia, Lívia. 6 horas da manhã é só para os fortes. E depois, às 7h30, tem live com a Dai, aí da jornada da auto-hipnose. Então, saiam daqui, vai dar o tempinho, né, de entender as ideias, de tomar um café, cuidar da criança, provavelmente, e aí partir para a jornada. Bom dia, Aline. Bom dia, meninas. Bom dia, Lu. Ó, daí entrou. Bom dia, Pati. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Angélica. Muito bem-vindas. Dai, vou te chamar aqui. Seis horas da manhã, hein? Quem diria, gente? Bom Só os dia! loucos, né? Bom Só dia! os loucos Só aqui, os ó. loucos. Eu tô aqui na escuridão total pra não acordar o Francisco. Eu tenho que falar mais baixo também, mas aqui eu tô num lugar que ela não vê a luz, ainda bem. Ainda bem, né? Ó, É. banheira caindo aqui, deixa eu arrumar Ó, aqui. bom dia, ó, Eriquita, bom dia, Bom madrugada, é. dia! Madrugada já. Ah, para Muito quem bom. tá acordando 4, 6 horas já é quase a hora do almoço, né? Verdade. Eu tô Além morrendo de de que a gente fome. sempre acorda cedinho, né? A É. gente só não sai da cama, né, Lu? Ai. Bom Bom dia, dia, gente. mamães! Estão animadas com a semana da jornada? Tá sendo legal para vocês? Vocês estão conseguindo? Ai, tô. Tá Eu tô gostando, adorando. amiga? Tô gostando. Muito massa. Eu chorando Anima. horrores. Não tem como não se Hoje, olha emocionar. lá, ó, já tira um print da gente com a nossa caneca aqui, ó. Vai lá. Ah, Vai, é, amiga. ó. Ê! 6 da manhã, hein, meu? 6 da manhã, só os fortes. Nossa, Ó, até a amiga. gata apareceu Olha lá, aqui, ó, que gatinha, ó. tá querendo um carinho, que tá muito frio aqui. Tá frio aí, Lu? Nossa, vida. Nossa, você não imagina, Tô aqui no chovendo na chazinho. montanha. Jesus Eu tô tomando amado. água. Eu já devia ter pegado mais 2 canecas, porque é pouca água Pelo menos pra enchia, né? mim. E Ai, aí, bom dia, mamães, como meninas. estamos? Bom Como dia, vocês conta aí pra gente passaram? A como que gente tá quer sendo esse saber processo, né? De quem já desfraude por aí, quem já aplicou. começou. Isso aí, conta pra nós. Quem já tá Já, aplicando. recebi até dúvida, Dai. Eu te mostrei, né? Nas perguntas. Nossa, gente, de manhã o Oi? negócio é meio mais lento. Aí apareceu na minha caixinha de perguntas, né? Uma dúvida sobre. A gente tá um mês no processo, estava indo tudo bem, aí depois de um mês Ah, começou eu a vi. desandar, né? Tive uma Uhum, regressão. Então, eu a vi gente, lá. em algum momento, a gente pode falar sobre isso, porque é algo muito comum. Já semana passada que a gente ficou, essa semana que a gente ficou sem lives, né? Recebi muito isso. Ai, a gente começou com as dicas, estava indo tudo bem, mas aí veio e Aí desandou para. tudo, né? Parece que acontece. Então, uma hora a gente pode falar sobre isso também. Porque hoje, o que a gente vai Claro. falar, Dai? Ai, meu Deus do céu, né? Eu pedi pra Lu fazer esse tema hoje. Oi, Rafa, seja bem-vindo. Rafa vai ser papai em breve aí, né? Vamos fazer higiene natural, Rafa. É, eu pedi ontem para Lu, né, um tema. Eu falei, Lu, eu preciso falar isso para as mamães. O que que a fralda tem a ver com a bunda? Então são 6 horas da manhã, eu posso falar o que eu quiser agora. E você E eu tá falo, grávida, você eu tem tô essa grávida, então permissão eu posso também. falar, não dá nada.
E eu falei assim, poxa, né, vendo todo. Eu até fiz um stories, né, Lúcia, viu? Eu falando sobre esses profissionais que estão desencorajando as mamães e trazendo algumas É, informações totalmente errôneas. Não é nem informação, né? Vamos falar assim que é. não dá o Desinformação. suporte, desinformação, sem um suporte para a mamãe, né? Sem, sem uma segurança, né? Fazendo a mamãe se sentir perdida mesmo. E aí eu até Uhum. entendo, eu falo, nossa, realmente, se eu também não tivesse informação, eu também não faria. E a gente Uhum. recebe mensagem todos os dias, né, de dúvidas e tudo mais. E a gente percebe que, assim, poxa, não tem um canal de verdade. Eu não encontrei nenhum, por isso que eu chamei a Lu e falei, Lu, vamos criar um Uhum. curso para essa Sim. mulherada aí, para essas mamães. Porque não tinha um curso que trouxesse real informação de assim, olha, faz assim, 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 segue dessa forma, mamãe, você consegue, né? O seu É. filho é o único que mais confia em você, nem seu marido confia em você, como seu filho confia. É. Então, se você tiver todas as informações, vá para cima. Foi a gente que condicionou ele a usar a fralda, por que não a gente ensinar ele a tirar agora, né? E quanto mais cedo, melhor, que é o que a gente fala em todas as lives, né, Lu? Porque É. não vira um comportamento, não vira um hábito. Quem comprou o curso aí com a gente entendeu a aulinha lá do ciclo do hábito, a diferença que ela faz na vida, principalmente da criança. E aí, quando a gente aprende a usar o ciclo do hábito, o quanto que interfere no aprendizado dessa criança, na segurança dessa criança, de seguir um ritmo, né? Olha lá, ó, graças a vocês estamos no caminho certo. É. Muito bem. É. E assim, é o que a gente fala. Não é que nós trouxemos a técnica e, ó, é assim que tem que fazer. Nós desmistificamos todo e qualquer consultor que vem falar para você falar, né? Assim, é assim, Uhum. assim, assim, assim que você tem que fazer, né? Não é essa a nossa intenção. A gente É. vem aqui para trazer as técnicas, né? Mas você vai colocar no seu lar, na sua casa, como realmente funciona, né? Da melhor forma que funciona. É igual quando eu pego as mamães com dúvida de Exato. sono e fala assim para mim, mas Dai, eu vou ter que colocar ele para dormir às 7 da noite, como todo mundo fala? Não. Você vai colocar ele para dormir no horário que a sua casa funciona. Sabe por quê? Porque você também precisa preencher o potinho dele de acolhimento. De repente, esse papai chega Uhum. 8 horas da noite, você vai colocar ele para dormir antes, ele não vai ver o pai nunca, né? É. Então, o que a gente tem que tirar um pouco é a visão de que tudo é um padrão, né? Assim como a gente tirar da fralda e já colocar no vaso sanitário. É um padrão que nós criamos, né? Para ficar melhor para todo mundo, né? Para ficar mais limpinho, organizado, né? Senão vira bagunça também. É. Mas o que a gente tem que Exato. tirar é essa questão de, nossa, precisa ser assim, né? E hoje a gente veio falar disso. E eu pergunto para É. você, ó, 13 mamães aqui, bom dia. Manda aqui embaixo para nós. Eu quero uma resposta sobre isso. O que tem a ver a fralda com a bunda? Deixa eu escrever. Escreve aí, Bom amiga. dia. Ó, até Ai, meu pai entrou aí, ó. olha lá, bom dia, seja Bom bem-vindo. dia. Ai, que legal. Vou escrever aqui, ó. O E que vou pôr tem o a ver, pêssego. gente, a fralda com a bunda? Fala, põe o... Então, vamos lá. Posso começar, Lu? Aqui eu tô Pode, inspirada manda hoje. bala. Vai que vai. Ai, ai. Hoje a gente tem aula depois das 7h30 da manhã de níveis neurológicos, viu, gente? Eu Nossa. falo que é a pirâmide da transformação. Então, fiquem ligadas com papel e caneta, que a gente vai desenhar, a gente vai montar tudo. Olha, gente, se não for transformação na sua maternidade agora, eu não sei quando vai ser, né? É importante que você se permita. Legal que tem lá 90 mamães com a gente e que vocês têm se permitido, né, essa mudança. Então, vocês estão dispostas, né, a isso que é o mais importante. Então, vamos lá. O que a fralda tem a ver com a bunda? Fala pra mim, gente. Ó, criança nasce, pensa. Vamos pensar igual um bichinho, né? Todo bichinho, quando ele nasce, o instinto dele, qual que é? Olha como Deus é maravilhoso, gente.
A criança é a mesma coisa, ela nasce. Ela, eu vi um vídeo na internet uma vez, Lu, que é muito bonitinho. O bebezinho, né? O médico coloca o bebezinho em cima do ventre da mamãe depois que nasce. E ele começa a fazer movimento assim, tipo de lagartinha, para ir até o peito da mamãe. E ele já começa a fazer a sucção sozinho. Olha a natureza que perfeita, gente. Não é? Uma perfeição. Aí o que que acontece? O ser humano vai lá e mete um plástico no meio das pernas da criança, né? Por quê? Porque é mais cômodo, é mais fácil, realmente. E eu não tô julgando ninguém, viu, gente? Eu uso fralda até hoje com o Francisco para ele dormir. Eu usei fralda com ele todo esse processo até 2 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer o desfraude com ele, né? Junto com a Lu, por isso que nasceu esse projeto, para quem não sabe. Então, assim, nós condicionamos a criança para que seja mais cômodo para nós, né? Então, se é mais cômodo para mim eu colocar uma fralda que vai puxar ali o xixi, que vai segurar o cocô até que eu consiga, né, visualizar que tá ali, porque eu tenho almoço para fazer, tenho casa para arrumar, eu tenho que dormir também, porque é novidade, né, para mim, tô sem dormir há tanto tempo, né? Então, real, eu vou lá e coloco a fralda e tá tudo certo. O que que acontecia antigamente? Antigamente, as vovós, as mamães, né, dependendo da idade aí de todo mundo, colocavam a fralda de pano. E tinha até um nome, alvejava, não sei, não lembro agora. Minhas tias estavam falando, achei mais engraçado. Minha mãe estava falando. Que aí ficava todas aquelas fraldinhas lá no sol, né? Pra ficar Quarando. quarando. Isso aí, amiga. Pra ficar branquinho de novo, né? Então, assim, o que que acontecia antigamente? O desfraude era muito mais rápido, era muito mais fácil, mais simples. Porque a mãe, imagina o trabalho que a mãe tinha para ficar quarando fralda aí. Então, ela tirava mais cedo, né? Vamos dizer assim. E por que que era mais fácil tirar antes? Porque a fralda de pano, gente, ela é totalmente diferente de uma fralda descartável. A fralda de pano, ela possibilita a consciência corporal da criança. Então, ela sente que ela tá molhadinha, né? Ela E é bem sente que mais vai. desconfortável também, né, Dai? A É um negócio criança anda com gigante aquele ali. negócio. A gente, né, Lu, quando eu já tô É, me preparando aqui pro pós-parto, quando a Liz nascer, de usar aquela fralda imensa, porque é, eu também, eu compro fralda, gente, pra mim, né, no pós-parto. Então eu é. dobro a fralda que ela fica dessa grossura, assim, ó. Uhum, Ó, para eu usar no é, pós-parto, porque o absorvente é a mesma coisa, aquele do hospital é horrível. é. Então eu faço isso com as fraldas, né, para depois colocar de molho e lavar bonitinho. Então vamos pensar que assim, é super incômodo mesmo essa fralda. E a gente sente, tem um contato, né? Então quando É a gente horrível. possibilita uma consciência corporal, a gente traz a consciência também de que assim, oh, não quero mais isso daqui não, meu. Tira de mim, né? Uhum. Então, assim, de novo, vem fazer pergunta pra vocês. Eu vou fazer a live inteira, tá? O que a fralda tem a ver com a bunda, gente? Como que vem depois profissional falar que não, você não pode tirar a fralda da criança, porque ela vai mostrar todos os sinais, né? Aí ontem eu falei no Stories também sobre isso, né? Que eu vi lá um comentário, né? Num dessas postagens, de uma mamãe falando assim: olha, eu fiz o desfraude com 3 anos, que já é comportamental da criança, hábito da criança utilizar a fralda descartável, né? A mãe nunca possibilitou uma consciência corporal para essa criança, pensa. E aí essa criança com 3 anos começou a puxar a fralda, não queria mais ficar com a fralda, ai, queria tirar. Aí eu tirei, olha só que natural. E ele fez o processo de desfraude sozinho, olha que lindo, né? Aí ela escreveu isso lá. E depois ela colocou assim, agora me ajuda numa questão, porque ele fez 4 anos e meio e ele tá pedindo a fralda agora para fazer cocô. Ele não aceita mais fazer como antes. Então, olha só como que foi um desfraude totalmente mal feito, né? Mal feito assim, na sensibilidade do que estava acontecendo ali naquele momento. 3 anos e meio, essa criança começou a puxar a fralda. Por quê? Eu sempre falo para as minhas amigas também, vou dar outra dica aqui, que a gente nunca falou isso em live, viu, Lu? É a primeira vez que eu tô falando aqui, eu lembrei.
Sabe aquelas fotos de criança? Eu quando vou trocar meu filho, aqueles memes, que a criança tá toda, Aham. né? É uma Gente, batalha, né? uma batalha. Então, vou contar um segredo para vocês, gente. O trocador é um dos maiores limites para criança. É. Até hoje, gente, à noite, principalmente, quem usa aqui em casa é o meu marido. Como eu falei para vocês, o Francisco usa fralda para dormir, sim, né? Porque a gente ainda está em processo com ele de desfraude noturno também, que acontece naturalmente, a Lu já explicou, vai explicar novamente. E aí, o meu marido usa até hoje o trocador. Gente, eu nunca vi o meu filho fazer aquilo, sabe? De ficar lutando, né? Não deixar trocar a fralda mais, tal. E Uhum. aí a mãe pega esse comportamento e acha, né, que é um sinal. É um sinal. Meu filho não quer mais a fralda. Ele tá lá fazendo isso porque ele não quer mais. Ai, que lindo, né? Ele não quer mais usar fralda. Aí a mãe vai, tira e já coloca uma cuequinha, entendeu? E aí não sabe porque troca cuequinha 10 vezes ao dia, né? Por quê? Porque a cuequinha traz a mesma sensibilidade de apertar, sabe? Da fralda. Então é por isso que ele faz tantas vezes na cuequinha. Olha quanta É. informação, gente. Anota É, isso tudo. rapidinho, Vai, muitas vezes a amiga. pessoa acha, não, vou deixar você continuar, é só para não perder. Muitas vezes a pessoa acha Uhum. que é só tirar a fralda que mudou a chavinha na Pum. cabeça da criança. Ela entendeu, ah, pronto, isso aqui eu É, não faço mais, agora meus hábitos mudaram totalmente, né? E total. não funciona assim. Não é assim, gente. Pensa que ele não tem um outro caminho. Ele não aprendeu de outra forma, ele aprendeu daquele jeito até ali. Como que a gente vai tirar dele uma condição? Olha lá. Olha lá, amiga, Ju, tá vendo? Não é só você, amiga. Muitas mamães não sabem. Aí, o que que acontece? Vamos voltar no trocador, tá? Que eu aprendi isso com uma mamãe das antigas também, ó. Mamãe antiga da vovó já é bisavó também, sabe? E isso fez muito sentido pra mim, gente. Por isso que eu nunca falei em live, porque não me veio, agora me veio, né? Então, tô falando. Aí, o que que aconteceu? O que que acontece? O trocador, gente, ele é um dos principais limites da criança, sabe? Então, assim, o que que acontece? Ela entende que ela está num lugar perigoso, que é alto, e que ela está deitada, vamos dizer que assim, na mão do cuidador, né? Porque se ela olha assim, ela vê que ela está mais alta, né? E aí, olha só o nosso maior erro. A gente tira o trocador quando a criança faz uns 6 meses, né? Que começa a sentar, começa, enfim, né, a se alimentar, na introdução alimentar. E a gente começa a trocar a criança em qualquer lugar. Aí a gente troca no sofá, aí a gente troca na cama. Aí é por isso, gente, que fica dessa forma aí que vocês veem nos memes, né, de lutador lá. Ai, eu tentando trocar meu filho. É por causa disso. Porque a gente tirou o limite dele, entende? Ele não vê mais que ele tem limites. Então ele começa, né? Eu ia falar palavrão às 6 da manhã. Ele, né? Tô nem aí mais, eu quero sair daqui, que trocar minha fralda o quê? E aí ele sai pulando de um Hum. lado, pulando pro outro. Então a gente tem que ensinar esse limite também para criança. Usem o trocador, mamães, de verdade. Isso nunca fez tanto sentido para mim, desde que eu percebi as reações. E eu vou falar, quando o Francisco está, por exemplo, na minha mãe, que não tem trocador, né? E daí eu sempre tomo banho com ele no chuveiro, né? Que eu dou banho nele e a gente sai do chuveiro e a minha mãe coloca ele na cama dela para trocar, é essa luta aí, porque ele quer ver o que que tem na cabeceira, porque daí ele vira de um lado, ele vira do outro e tal. Por quê? Porque não tem limite para ele. Tipo, olha que legal, eu estou aqui na boa, essa cama é enorme, É, né? Eu consigo me jogar aqui. Então, gente, olha é. só que doido. Nem sempre é sinal de desfraude, sabe? Na verdade, assim, como a gente vem falando em outras lives, existe o sinal de que a criança já precisa, né, desse start, né, ela já está aberta. O trocador na cama é a mesma coisa, amiga. Pensa no espação que ele tem, entendeu? Quando ele tá lá na cômoda, enfim, ele percebe que ele tá limitado. Se você prestar atenção, a criança nem se mexe no trocador, gente. Porque ela não é boba.
Gente, a criança, ela é inteligente. Vamos parar de pensar que criança não sabe o que faz também, viu? Criança sabe muito bem o que faz. Então, presta atenção, você colocar ela num lugar e comunicar com ela. Ó, filho, aqui é perigoso. Olha a altura que você tá. Ele vai fazer assim, ó. E vai olhar, sabe? Uhum, Porque eles não são bobos. Claro que a gente não vai colocar uma criança no trocador e deixar sozinha, né? Eu tô sim, querendo mostrar pra vocês que eles sabem os limites deles, sim. entende? Aí veio Eu, até da... é, Pode falar, pode Lu, pode falar. falar. Eu ia Fala, falar que eu fala. tenho uma experiência totalmente contrária, porque a gente não tem trocador assim desde que a Rayu, sei lá, tem, sei lá, Tirou também 3 cedo. meses, porque como a gente praticou higiene natural desde o início, não tinha que trocar ela, Eu né? nem Não tinha uso, que exatamente. limpar. Eu só tinha que, eu lavava e aí eu já colocava a fralda, assim, então eu nunca É, precisei. E aí, mas o isso que é eu pra tenho de nós, experiência amiga, que usa a também higiene, né? é que assim, às vezes a criança também, quando você deita, também tem essa questão. Você deita a criança, quando ela já começa a ficar em pé, ela quer ter o controle, ela não quer mais ser deitada, né? Ela quer ter em pé, ela quer ficar em pé, ela quer ter o controle. Então, É o que que limpa resolveu em bonitinho, né? casa foi fazer em pé, trocar ela em pé, colocar roupa em pé, deixar. Fazer ela A parte desse autonomia momento, dela. né? Então ela já tentar colocar a fraldinha a partir do momento que É, começou a ficar em pé, né? Então isso ajudou muito nessa questão, tipo, aí você vai, passa a pomada, deixa ela pegar a pomada, deixa ela abrir, deixa ela passar, tudo isso, né? exatamente isso. Ia chegar nessa parte aí, ó. Por quê, Ah, gente? Quando, quando a gente dá autonomia para a criança, ela para de lutar com você também, né? Por que que eu tenho? Tava falando aqui do trocador, né? Por que que eu tenho trocador aqui? Porque o meu marido usa até hoje com o Francisco. Eu acho que ele pensa que ele é bebezinho, né? Vamos ver quando o nariz nascer. É, porque assim, ainda mais eu com esse tamanho de barriga agora, gente. Eu sento no sofá e falo, filho, vem aqui que a mamãe vai trocar você. Eu já nem vou hum, mais, sabe? Eu vou lá e hum, limpo ele sentadinho, ele vai e se limpa hum, primeiro. Vocês vão aprender tudo isso também em questão de autonomia, gente. Como a criança fica calma quando a gente dá para ela a é, possibilidade de ela fazer algo. É isso aí que a Lu tá falando. Quando a gente faz a higiene natural, eu acho que é por isso que eu nunca tinha falado disso, Lu, nas outras lives. Porque como a uhum, gente faz higiene natural, é natural é, que a gente nem use mesmo, sabe? O trocador. Mas eu tô conversando uhum, com mamães que estão começando do zero. é. Então, essa é uma dica, assim, que faz muita diferença, mamães. Vocês que usam fralda, enfim. Então, vamos lá de novo. O que a fralda tem a ver com a bunda? Eu tô esperando uma resposta aqui bem discernida, né? Porque eu já estou com os argumentos desde a hora que a gente começou a live. E eu quero saber o que tem a ver, gente. Por que que eu vou traumatizar minha criança? E a live de traumas está gravada no perfil da Lu. Vocês podem assistir, que é uma live linda. A gente chorou pra caramba. Mas eu trouxe para vocês a informação de como é formado o trauma. E sim, se a gente fizer um desfraude mal feito, que é mostrando para a criança uma condição de rejeição, para quem está lá na jornada com a gente vai entender o que eu estou falando, da gente trazer para ela um tom de voz diferente do que a gente faz naturalmente, né? Porque imagina, aquela criança fazia xixi em pé, fazia cocô sentada no sofá, fazia assistindo TV, fazia brincando, né? Ninguém nunca encheu o saco dela. E é como a gente veio falando aí nos 15 dias de live que a gente fez do Desfraude Sem Mistério. Mãe é um bicho diferente, é um bicho difícil, né? Aí a gente chega lá e vê aquela criança que fez xixi no sofá, e o que que a gente faz? A gente grita com a criança, É. né? Ou Eu faz, não acredito! Mas de ai, de novo! novo. Mas de novo, né? Meu sabonete, né? E a gente fica nessa. Então aí o que que acontece com a criança? Ela pensa assim, poxa, até ontem eu tinha um negócio no meio das É, minhas pernas que ninguém me enchia o saco, né? E aí de repente minha mãe começa a falar, não, não é aí, não é aqui, não é não sei o quê. Ah, quer saber? Não vou fazer nada, vou fazer do jeito que eu quiser. Aí é. é por isso que a criança volta a pedir a fralda. Entende, gente? Então, às vezes, as mamães também pensam que é assim, ah, não, não era a hora do meu filho. Aí eu fui e voltei a fralda nele. O que tem a ver a fralda com a bunda? Eu tô esperando uma Hum. resposta aí, gente. Gê,
É isso, Dai. E tem uma questão que é muito séria, né? Porque assim, pensa, gente, foi o jeito que ela tinha, que ninguém, isso que a Dai falou, ninguém enchia o saco, ninguém via, e ela também não tinha tanta noção assim. Com o tempo ela foi Uhum. desenvolvendo, né, do cocô, de se esconder, né? Uma criança que se esconde para fazer cocô, a gente vê que ela já tem uma consciência corporal grande, porque ela vai se esconder, vai buscar a privacidade dela. Só que o que que acontece? A única forma que ela fez na vida foi na fralda. Ela nunca fez de outra forma, né? Sempre na fralda. E aí o que que acontece? A criança acha que essa fralda faz parte dela, que a fralda é uma extensão dela, porque ela sempre esteve ali, sempre É foi onde ela fez o apego, né? cocô, sempre fez aquele cocô amassadinho, grudadinho, esquentando a bundinha Quentinho. juntinho ali, e ninguém enchia o saco. Então, muitas vezes o que acontece, e o que é muito comum, eu pego muito isso, é a criança achar que o comando, né, de que quem dá o comando para o cocô sair é a fralda. Então, que ela só consegue fazer o cocô com a fralda, né? Sem a fralda, quando tira a fralda, a criança como que libera? Como que eu solto isso? Porque ela acha que é a fralda que faz com que o cocô saia. Vocês entendem a gravidade disso? Que a criança não entende que é ela que é responsável por liberar esse cocô, porque ela não sabe como. Ela não tem a consciência ali da última parte do corpo dela para ela conseguir liberar. A fralda tirou essa consciência corporal. A fralda, não a fralda, né? O uso é constante, É, 100% do porque ela tempo, foi é a condicionada. única forma. A criança perde a consciência corporal. Isso é muito sério. Por isso que a gente fala, quanto antes você começar, e isso não quer dizer tirar a fralda, mas é proporcionar A outras vivência. experiências fora a fralda. A criança já vai desenvolver uma consciência corporal muito maior. É isso aí, gente. E o que a gente fala, né, falou lá no grupo do Telegram, a gente trouxe para vocês, né, um passo a passo, onde você iniciava trazendo essa consciência corporal para a criança. Muitas mamães, só de estarem nesse grupo, de participar desse passo a passo, já conseguiram Uhum. realizar um desfraude, né? Então, assim, só de você criar um novo caminho, hoje a gente está fazendo bem assim, um resumão desses 15 dias, né? Porque hoje é um dia muito especial. No final a gente tem uma novidade. Por quê? Pensa que a criança só usou fralda até aqui. Eu tenho certeza que a sua criança só usou fralda até aqui. Por isso o desespero, né? Oi, Má, bom dia. Em que momento que eu vou tirar a fralda dessa criança se eu não dei nenhuma outra possibilidade para ela? O que que eu faço quando eu tirar a fralda dela? Já coloco uma cuequinha? Tem uma fralda específica que eu coloco? Ah, não, então, como a Dai falou da fralda de pano, eu vou colocar a fralda de pano. Gente, vamos pensar assim, ó. Vamos partir do início de que, primeiro, a mãe precisa estar preparada para trazer um novo aprendizado para essa criança. Se eu estou preparada para trazer um novo aprendizado para essa criança, eu vou saber conduzir um processo. Pode ser como uma fralda de pano, por exemplo. Então, eu vou criar aí com ela. Eu tenho um bebê novinho, por exemplo, aqui eu vou começar com a Liz desde cedo a higiene natural. A higiene natural, gente, nada mais é, né, aqui pra gente, nesse âmbito socialista, né, onde a gente vive, que a gente tem as condições de ir ao vaso sanitário, enfim, de ser tudo muito bonitinho, é a gente criar um novo caminho além da fralda, vamos falar assim, né? Então, o que que a gente faz aqui? É, eu uso a fralda descartável naturalmente, mas em algumas oportunidades eu ofereço, por exemplo, o vaso sanitário. Para mim, eu fui direto assim, né? Tem criança, tem mamãe que prefere colocar um pinico, e eu acho sensacional também. Por quê? Você possibilita para ela autonomia. Então, ela vai no momento que ela quiser, né? Tá ali na altura dela, não tem dificuldade nenhuma, né? Com aquilo. Então pensa assim, se eu estou trazendo para ela um novo caminho de aprendizado, se eu sei que para eu fazer aquilo não precisa ser só de um jeito, essa criança cresce com uma habilidade diferente, percebe? Quer dizer, ela tinha a habilidade de fazer na fralda descartável e de repente ela cria a habilidade de fazer também no vaso sanitário, no penico ou na fralda de pano, que me traz a sensação do que eu estou fazendo. Entende, gente? Então, o maior erro, né, que tem no desfraude
a gente achar que vai tirar a fralda direto e a criança já vai direto pro vaso sanitário e tá tudo certo. E se ela não for, porque não é o tempo dela. Uhum. Entende? Ou que ela tem um Não é assim. problema, né? Tem um problema. Nossa, pô, eu já vi muitos pediatras falarem isso. Não, ou é preguiça, né, Lu? Isso irrita a gente, né? De falar que uma criança é preguiçosa. Gente, uma Nossa. criança de 0 a 3 anos, ela nunca mais na vida ela vai ter o número de conexões neurais que ela tem. Você não tem o nível de capacidade de aprendizado que o seu filho tem hoje. Como que um pediatra fala que uma criança não está falando ainda por preguiça, não quer sair da fralda por preguiça, né? Isso não existe, gente. O pediatra que falar isso para você, sai correndo. De verdade. Vai para outro, procura outro, porque isso não existe. A criança de 0 a 3 anos, ela tem uma capacidade neural jamais vista em toda a vida dela. Entende? Então, o que E ela você tem essa possibilitar, energia de aprender, né? Ela, criança, quer você vê que adora ela tá o tempo todo, né? Ela não para um segundo, é no 220, né? A gente o não fica, tempo chega um todo. pouco. Como que fala que tem preguiça? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que parar de olhar é que como se a criança fosse um ser que não sabe o que está fazendo, vamos dizer assim, não sabe de nada, né? Que não pode ter autonomia nenhuma, que ele tem que seguir os seus passos, né? A gente está perdendo tempo de não ensinar nada para essa criança de 0 a 3 anos, É, gente. Eu é, sempre falo isso em questão é. da atividade de qualidade, né? Que eu sempre falo para vocês. Porque quanto mais eu trago reconhecimento para ele, mais ele vai fazendo conexões neurais, mais ele vai gravando informações. Ele É. não é que nem a gente, que assim, para ir num lugar, a gente usa o GPS uma vez, né? Aí na segunda vez a gente usa de novo, na terceira vez a gente já sabe que tem que virar a primeira direita. Daí na quarta vez a gente liga o GPS e vai indo sozinho, mas em alguns momentos a gente olha para o GPS, né? Até que a gente para de usar o GPS, lá pela quinta, sexta vez. Não é assim que acontece com a gente quando a gente vai fazer um É. caminho novo para algum lugar? A criança, gente, se ela vai uma vez com o GPS, na segunda vez ela sabe ir sozinha. Percebe? Se você guardar qualquer coisa dela em algum lugar diferente, que você mudar na casa, se no outro dia ela não vai saber exatamente onde está, coisa que você vai ficar procurando. Gente, a Rayu, a minha filha, né? Bom, ela usa o banheiro desde que nasceu, né? Mas ela Tem sempre xixi foi no também. pinico, né? Eu tentei colocar o redutor algumas vezes, ela não curtia muito. E aí, o que que Uhum. aconteceu um dia? Eu fui pra casa do meu pai e da minha madrasta e eu tenho uma irmãzinha de 4 anos, né? Agora ela fez 4 anos. E a minha Bonitinho. irmãzinha tava fazendo xixi, tinha acabado de ser desfraldada e tava fazendo xixi no redutor. Aí minha irmã, minha filha, a Rayu viu, né? Fez no piniquinho dela, olhou, ficou olhando minha irmã, beleza. Chegou em casa, quando a gente voltou pra casa, eu tava lá lavando a mão no banheiro, ela foi, presta atenção, ela foi, pegou o redutor, que eu sempre deixo disponível, mesmo que ela não use, sempre tá lá. Sim. Ela foi lá, pegou o redutor, colocou no vaso, pegou a escadinha, colocou na frente do vaso, tirou a calça, subiu, sentou, fez o xixi. E aí eu fiquei assim, ó. Como assim, né? Ela foi, só, ela Só viu, só de observando. ver, foi, eu já tinha tentado ensinar, mas ela não queria muito, mas aí sim, você acha que ela não sabe, que ela não quer, que ela não... Aí ela foi, viu, só de ver uma outra criança, ela foi e fez isso sozinha. Só Então, de assim, a ver. criança quer aprender, né? E aí uma coisa dentro disso que a gente estava falando, né, de também só proporcionar fralda, também tem muito isso. Às vezes a mãe nunca deixa essa criancinha pelada, né? Nunca deixa sem a fralda, que a criança não consegue ficar sem fralda. Né? Foi uma das perguntas também. Ah, meu Se filho não incomoda, fica, né? não aceita ficar sem fralda, não aceita ficar pelado. Né? Aí quantas, né? Gente, eu acho isso muito sério. Tem questões que sim, tem crianças que têm uma sensibilidade maior, que tem essa questão, mas muitas vezes assim, porque ela nunca teve, né? É só uma forma, é a forma que ela tem a segurança. Novidade, né, para ela. E realmente, é, aí vem também a parte da mãe, né? Se a gente não tá segura do que tá fazendo, essa criança também não vai ficar. É. Pensa que assim,
falei no início da live, você tem um ser do seu lado que confia mais em você do que o seu próprio marido confia em você, né? E aí, se você demonstra medo, se você demonstra insegurança no que você está fazendo, de repente, né, o que a gente fala lá no grupo, deixou 2 horinhas do dia sem a fralda, sem nada, deixou peladinho. Qual o problema, gente, da criança sentar no chão? Ou você tem uma casa que todo mundo entra e sai todo momento? Vamos lá, né? Eu não tenho toque, então eu não tenho esse problema. Mas às vezes eu converso com algumas mães que têm toque e falam assim, Daí as mães devem achar que você é louca. O filho dela mija na calçada, ele fica pelado no chão. Ai, meu Deus! ai, Germes meu e Deus, bactérias! germes, não é assim, gente, a gente tem o maior cuidado. Mas eu falo, né, de novo eu pergunto, o que que a fralda tem a ver com a bunda, gente? Você não tem lençol em Responde casa? logo! Meu, você não tem lençol em casa? Pega um lençol, põe no chão, deixa a criança brincar no chão no lençol. Sabe, ó, vou ensinar uma coisa que é simples, gente. A criança, ela adora fazer bagunça mesmo, né? Uhum. Então pensa assim, que você vai colocar um lençol no chão da sua sala e você vai tirar tudo, vai deixar a criança brincar ali. Deixa ela jogar os brinquedos, aquele lençol de casal enorme, sabe? E deixa a criança peladinha lá por 2 horas, vamos falar assim, para você observar essa criança com olhos de águia, né? E ela também tem essa percepção corporal dela ali de quando ela faz xixi. Você vai perceber, a Lu vai falar quais os passos de reconhecimento da criança, né? Quando ela faz xixi, percebe, quando ela consegue segurar, enfim, né? Porque tem bastante gente nova. Tá, colocou. Vou ensinar uma coisa pra vocês, gente. Nossa, isso na minha vida foi libertador. Vou contar pra vocês. Talvez você não saiba. Talvez você nunca deu essa oportunidade pro seu filho. Jogou o lençol, pá, né, no chão, encheu de brinquedo. Se essa criança fizer um xixi ali, olha que louco isso, gente. Sabe o que você vai fazer? Você vai juntar o lençol assim, ó. Seca o xixi, passa um produto, seca o xixi de novo e joga o lençol na máquina. Olha, gente, vocês têm noção disso? Isso é mágico. Aí o que você faz? Você vai no armário de novo, pega outro lençol. Olha que louco isso, gente. Pega outro lençol e estende. Essa criança, gente, ela vai mostrar para você o nível que ela está dentro da percepção dela para o xixi, para a vontade de fazer cocô. A Lu vai falar agora. Qual que é os níveis, Lu? Anota aí, mamães. Vamos lá, gente. Primeiro, ela faz xixi ou faz cocô e não percebe que fez xixi, né? Aconteceu lá, tá lá mijada, tá lá cagada, primeiro nada, né? Né? Beleza. Depois, ela fez e aí ela percebeu depois que terminou. Nossa, tô molhada. Uau, né? Depois ela passa pro... Olha, eu tô fazendo xixi. Uau, né? Tipo, E aí, assim, gente, a nossa forma que a gente reage faz total diferença, porque a primeira vez que a criança percebe que ela tá fazendo xixi, pode ser algo incrível, tipo, uau, que é isso aqui, né? Que demais, tô molhando o chão, tô molhando a plantinha. Ou pode ser, ou pode ser você, né? Ah, que isso? E a criança fazer, ai, meu Deus, né? Então, como que você vai reagir aqui, certo? Depois ela vai perceber que ela tá fazendo xixi, mas esse aqui é um extra, né? Que é depois que a gente tá fazendo o processo de fraude, ela entra nesse aqui. Ela começa a fazer xixi, aí ela percebe que ela consegue controlar. Ó, tô fazendo xixi, mas eu consigo segurar, consigo ir pro banheiro. Aí é nessa hora que a gente faz o corre. E vai correndo pro banheiro pra ela conseguir, né? Conseguir terminar esse xixi lá no vaso. E por último, ela passa pela fase de que ela consegue perceber antes de fazer xixi, né? Então, ou antes de fazer cocô. Nossa, preciso fazer xixi, preciso fazer cocô. Né? Ou eu vou me esconder, ou eu vou fazer aqui, ou eu vou no banheiro, né? Aí é a hora que ela precisa tomar uma decisão. E aí, rapidinho, dentro disso, eu quero falar que vocês entendam isso aqui, que é muito importante. Lembra essa fase 1, que a criança não tem noção, né? Ela não sente que ela fez, ela não sente que tá molhada, não sente que tá com cocô. O que acontece? Se ela tá com uma fralda de pano, isso aqui, ou tá peladinha, isso aqui vai acontecer muito antes.
Porque lembra o que a gente tá falando? A fralda descartável, ela é ultra, hiper, mega, super, blaster absorvente, né? Noites sequinhas, 12 horas de secura. Maravilhoso, comodidade extrema. Só que, ao mesmo tempo, eu vou destruir a consciência corporal do seu filho. Não E essa sinto. fase aqui, que era para ser rápida, ela vai demorar muito, 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 muito tempo. E aí a sua criança vai ter 3 anos e ela vai ter Não vai adquirido um sentir. hábito muito, muito grande. Então, gente, Posso fazer e eu não vou sentir. e aí ela vai fazendo, vai sentir, vai fazendo, vai sentir, vai fazendo, vai sentir, e o tempo vai passando. E aí essa fralda foi a única forma que ela fez. Então, para ela passar por esses aqui, no fundo a gente vai fazer ela passar sozinha por essas fases, sem nenhum auxílio e adquirindo o hábito da fralda. E aí a gente vai ter que ensinar um novo caminho para ela que vai ser muito, muito mais difícil. Então, vocês Percebe, gente? percebem? É isso aí. E aí, e dentro disso também, é por isso que peladinho, quando a gente faz esse processo de observação peladinho, essa fase aqui, que a criança adquire consciência corporal, ela vai muito mais rápido. Porque, né, não tem nenhuma barreira. Ali é o xixi na hora, a percepção de isolamento, né? A percepção de, ó, tem alguma coisa diferente. Não tem aquela fralda ali que vai liberar inconscientemente aquele xixi. A gente já falou muito sobre isso, né? Se você chegou aí e não viu a gente falando sobre isso, em todas as lives que tem no meu YouTube, que tem só eu, que tem eu e a Dai, a gente fala sobre isso. Então, assiste o conteúdo que tem lá, que também já tem muita coisa que vai te ajudar. Tem muita coisa. E é isso, Bom dia, mamães. meninas. Ó, tem algumas perguntas aí, se você quiser dar uma lida, Lu. Tá. É importante, gente, a gente entender, por isso que eu quis trazer esse tema, sabe? Porque ninguém tem o que falar sobre isso. Eu tô aqui esperando uma resposta. Alguém tem alguma coisa científica de falar assim, não, dá, é assim, assim, assim. Não tem. E é por isso que a gente criou o método Desfraude Sem Mistério, sabe? Para trazer para essa mãe, primeiro, o empoderamento de que ela pode seguir nesse novo aprendizado com a criança, que ela tem sim o poder disso, porque a criança confia mais nela do que o próprio marido confia nela, né? Então a gente tem um ser que confia muito na gente, que acredita no que a gente faz, que acredita no que a gente entregar para ele, né? E se a gente passa a segurança de criar esse novo aprendizado, né, esse novo caminho, essa criança ela vai fazer mais tranquila, vamos dizer assim, né? Então, quanto antes, melhor. Aí eu vejo também, né, dos assuntos, vamos ver se vai dar tempo de falar sobre isso, né, Lu? Mas eu vejo também assim, esses profissionais, pediatras, psicólogos, né? Rapidinho, só para eu responder a pergunta. Responde, Tá na responde. fase Daí 2. eu Tá na continuo. fase 2, é isso mesmo. Tá na fase 2. Olha Pode lá, tá ir. vendo? A mamãe já tá reconhecendo já. Aí eu vejo, né, pediatras, psicólogos falando assim, não, você tem que esperar ele ter o controle do esfíncter. Gente, até eu que tô grávida, tá? Desculpa, agora já são que horas? 6h50. Adoro, né, falar uma besteira, né? Até eu que tô grávida, gente, às vezes não tenho controle do meu esfíncter, né? Desculpa. Uhum. O que que tem a ver, de novo, a fralda com a bunda, gente? Fala pra mim. Então, se a criança não tem controle do esfíncter, eu vou meter uma fralda nela e ela não vai ter a consciência corporal nunca. É isso. Ela vai ficar até os 6 anos de idade. Gente, as reações fisiológicas, né? Eu conheço, por exemplo, eu era personal trainer, né? Quem conhece aí desde antes de jornada, né? Por isso que eu me especializei em psicomotricidade do movimento da criança, enfim, e cheguei na hipnoterapia. Eu tinha pelo menos 2 ou 3 alunas que tinham problema de... Como que fala quando faz xixi assim do nada, Lu? Esqueci o nome agora. Incontinência. Incontinência urinária. E aí eu falo para você, você acha que isso tem a ver com desfraude mal feito? Algumas vezes sim, né? Mas às vezes não. É um controle fisiológico desde de adolescente, enfim, né? Que surgiu. E até em processos depois de conversar, na hipnoterapia mesmo, de entender o que era isso, era uma reação fisiológica de chamar a atenção, sabe? Porque na psicossomática a gente entende que muitas relações físicas, né, que nós temos, também são relações emocionais. Então a gente tem alguns
gatilhos, comportamentos, né? Alguns, vários, que são relacionados a emocional, que é para preencher um vazio do nosso potinho lá, lembra do acolhimento que a gente sempre fala. Então, assim, quando eu vejo psicólogo, pediatra falando, não, só faz o desfraude quando ele tiver o controle do esfíncter dele lá, enfim. Cara, isso só vai acontecer se você der oportunidade para ele. Entende? Como, é igualzinho que a Lu falou agora, como que ele vai relacionar aí os níveis dele se ele não teve a percepção? Se eu tô colocando uma fralda que é extremamente sequinha, 24 horas seco, enfim, né? Como? Como que ele vai ter o controle de segurar e perceber, ó, fiz. Ou então, segurar e perceber, ó, consigo ir ao banheiro, né? Por que que ele precisa fazer isso se ele tiver com uma fralda descartável? Entende? Então, assim, para algumas mamães aqui hoje, né, que estão começando agora a ouvir a gente falar, né, pode ser uma novidade, pode ser muito. Ah, olha o que ela falou, tira o lençol do chão e joga na máquina. Como assim, né? Tem isso também. Mas o que eu quero trazer para você, gente, é um pouco de leveza, sabe? Em relação aos processos do seu filho, as fases dele. E vamos parar de terceirizar esses eventos. Porque se você é a primeira pessoa que seu filho mais confia, por que que você vai passar esse processo para a escolinha? Por que que você vai esperar a babá aprender, né? Vai ser muito mais fácil com você, gente. Confia nisso. Porque é isso, só isso que seu filho precisa, que você tenha confiança em você, porque ele já confia. Se você falar que vai no alto da montanha, ó, Rayu foi atrás. Né? Então, é louca, né? Louca, né? Vai, Veio vai, junto. mas vai. Mas ela vai. Então, você tem que confiar mais em você. Seja uma mãe fortalecida. Não olha para o que a vizinha fez. Ah, porque a vizinha esperou 4, 6 anos de idade. Gente, eu tenho amigas com filhos de 6, 7 anos de idade que a criança ainda usa fralda. Isso é muito sério. Aí, E as pessoas querem reportagem. normalizar, Um minuto de silêncio, por favor. Eu vi uma reportagem esses dias que sei lá quem é a fulana, nem sei quem é, uma famosa aí e tal. Ah, minha filha, meu filho, não sei, usa fralda com 7 anos de idade e está tudo bem. Tudo bem. Gente, Tudo bem. como assim tá tudo bem? Quer dizer, você não tá ensinando nada pro seu filho? Nessa sociedade que a gente vive, nesse mundo com um monte de oportunidade, tá tudo bem. Isso porque a gente está falando de um desfraude, do uso de uma fralda. Mas e o resto? Tá tudo bem mesmo, gente? Faz sentido para você o que eu tô falando aqui? Dá um joinha, ou eu tô sendo muito. Aí eu vou desligar e vou voltar pra minha live às 7h30. Não, fala pra mim, de verdade, gente. Tá tudo bem mesmo? É que nem a questão da. Trazendo nenhum aprendizado, né, pra essa criança. É que nem a questão de tirar roupa, a questão de falar. O que acontece? Quanto mais estímulo, isso não é hiperestimular, mas se a gente está ali conversando com aquela criança, falando, fazendo brincadeirinha, a criança vai desenvolver a fala, né? A não sei que realmente tenha algum atraso, alguma questão. Mesma coisa com o tirar roupa. Se toda oportunidade que você tem de trocar a roupa dessa criança, você insere ela, né? Vai mostrando como fala. Começa primeiro nomeando as partes do corpo. Aí você vai mostrando, a mamãe vai tirar aqui, né? Ajuda, coloca o dedinho aqui. Você pode puxar, vai fazendo esse processo junto com ela. Se toda oportunidade que você tiver de trocar a fralda, que você tá ali com essa criança, você vai se conectar, vai ter um momento ali com a criança, olho no olho. E 2, ela vai aprender. Então, uma criança, porque a minha filha aprendeu a tirar roupa com 1 ano e 8 meses. Por quê? Porque desde de 12 meses eu tô ali introduzindo ela nesse processo. Tem crianças de 4 anos que ainda não aprenderam a tirar roupa porque elas não têm oportunidade. Não é porque ela tem um problema, é porque ela não tem oportunidade. É sempre a mãe trocando, é sempre o pai trocando, é sempre a babá trocando, tratando como se a criança fosse um bebê, não dando oportunidade dela aprender. E a criança quer, gente, ela não quer fazer tudo com a gente, lá, varrer,
varrer a casa, cozinhar com a gente, pegar não sei o que, mexer na plantinha, ela quer fazer tudo. E ela também quer fazer isso. Então, deixa a sua criança fazer, ensina ela a fazer. Ensina ela a tirar a própria roupa, ensina ela a sentar no vaso, ensina ela a ligar a luz, ensina ela a lavar a mão, ensina. A criança não vai aprender isso só pela observação, gente. Ela aprende com a gente ativamente ali com ela, passando a bola, dando oportunidade. Nosso tempo tá acabando, Dai. Vamos é isso falar aí, gente. Os restos. Tem novidade. Fala aí, Lu. Então, gente, vocês sabem que o nosso Tem novidade, gente. Vocês não acreditam o que a gente vai falar agora pra vocês. Vai lá, gente. A Lu... Olha lá, travou. Até travou, deu disso. até pane no sistema. O quê? Passa a bola, o quê? Até babando aqui, ó. Ai, meu Deus do Ai, céu. gente, vocês sabem que o nosso intuito aqui não é dizer o que vocês devem fazer, é tornar vocês fortalecidos, mostrar as opções, mostrar o que existe, fazer vocês pensarem para que vocês tomem as rédeas na maternidade e vejam o que é melhor para os seus filhos. Né? Eu posso vir aqui com várias dicas, brincadeiras e tal, mas só você vai saber o que é melhor para o seu filho. Só que se você tiver insegurança, você não vai conseguir acessar isso e você não vai conseguir saber o que é melhor para o seu filho. Você pode até saber, mas na hora de você agir, você vai agir assim. Ai. E lembra o que a gente falou? A nossa criança sabe, né? A gente é a maior fonte de segurança. Ele confia na gente. E se a gente tá, eu não sei, será que eu faço assim? Será que eu faço assim? Ai, filho, quer pôr a fralda? Ai, filho, você quer fazer isso? Será? Ai, filho, o que ele vê? Minha mãe não sabe o que está fazendo. Minha mãe está perdida. Então, isso não deve ser legal. Exato. Se ela tá com medo, eu tô desesperada. Então, a nossa ideia é que vocês saibam o que fazer, vocês tenham a segurança, tenham informação, tenham o controle emocional, tenham tudo isso para que vocês possam saber de fato o que é melhor e conseguir agir e aplicar tudo isso com tranquilidade e leveza. Porque, gente, o processo não precisa ser duro, não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Ele pode ser muito tranquilo, até mesmo divertido. Então, muita gente chegou aí depois, né? Depois que a gente já tinha acabado as lives, perderam as lives. A gente fez essas 2 lives extras antes da Ipari. E aí, todo mundo bombardeando a gente, né? Do tipo, agora vocês vão ficar esperando a Liz nascer? Que isso? Vamos aí, né? Continua aí, eu vou parar meu processo. Até 6 horas da manhã, vamos que vamos! Então, a gente decidiu, né? Abrir novamente as inscrições para o curso. 24 horas, gente. É a última oportunidade. Por quê? A gente vai ter tempo de colocar essas mamães ainda junto com a mentoria que a gente vai fazer aí antes de Liz, né? Espero. Então, gente, só hoje, 24 horas, a gente vai abrir as inscrições novamente do Desfraude Sem Mistério. Só hoje. Tá? A gente recebeu muitas mensagens de mamãe, eu vou ser sincera aqui, ó, do tipo assim, ai, já fechou? Ficou uma semana, hein, para o carrinho aberto lá para as mamães, ó, até iluminou agora, ó. Ficou uma semana o carrinho aberto para as mamães participarem do Desfraude Sem Mistério, que ganhava, as 10 primeiras ganhavam uma mentoria com a gente, tá? Ficou uma semana aberto, gente. Aí, no último dia, né, no último não, quando fechou o carrinho, começamos a receber um monte de mensagem, né? Mas não tinha como pagar por boleto? Mas não tinha como fazer isso? Mas não tinha como fazer aquilo? Mas não tinha como fazer hoje a inscrição? Gente, ficou 7 dias aberto. Ó a bronca. Pega essa. Então, presta atenção, hoje a gente está abrindo por 24 horas. A gente negociou com a plataforma porque o curso já não é mais nosso, né? A gente não consegue abrir um grupo no Telegram e passar lá, é muito conteúdo. Então, o que a gente fez? Está tudo lá na plataforma. Você vai acessar a plataforma e vai ter todas as aulas. Tem aula de ciclo do hábito, tem aula do passo a passo com a Lu, tem o plano de desfraude que você vai fazer dentro da sua rotina, como eu falei para vocês no início da live, né? Então, hoje é a única oportunidade que tem de você entrar novamente com a gente. As mamães que entrarem, as 5 primeiras mamães vão entrar na mentoria com a gente, né? Pra formar 15 mamães aí. Dá tempo, né, amiga? Apresentão, hein? A gente nem tinha combinado isso. Daí sempre vem com as surpresas. Aproveitem, gente, essa oportunidade. Na verdade,
Não dava mais tempo de Ah, colocar ninguém, mas como vocês estão enchendo o meu saco, tipo assim, Dai, por favor, abre pra mim, porque eu não sei o que fazer. Então a gente vai abrir e né, olha só a responsabilidade. Estou dando para 5 primeiras mamães a mentoria, tá? De ó, entrar com a gente ainda no processo de quem estava lá no é, primeiro, né? Que fechou com a gente o é, primeiro. Então, mamãe, é a oportunidade que você tem, tá? De mudar, é, de fazer o passo a passo bonitinho. Se você gostou é. das lives que já teve, se você gostou da live hoje, se você percebeu que se identifica com isso, que, poxa, eu preciso de um caminho, eu quero tomar as rédeas, primeiro, de ser uma mãe fortalecida, não uma mãe influenciável, né? De saber exatamente o que eu vou fazer nesse processo de desfraude. Então, o link para inscrição tá na bio minha e da Lu, tá? É só entrar lá e fazer a inscrição. O valor, gente, não chega a uma fralda por dia, tá? Não chega durante um ano, vamos dizer assim. Uma fralda por dia. Se você pegar o xixi da manhã com aquele segredo do lençol que eu contei pra vocês hoje, que ninguém sabe disso, por favor, gente, não conta. Isso é um segredo nosso. Se você pegar um xixi pela manhã fazendo aquilo do lençol, você já tá pagando o curso Nem só tranquilamente. do lençol. Eu sempre falo, você oferecer, fazer o ciclo do hábito do xixi da manhã. Só isso, se você Nossa, começar a pegar já esse xixi, era. você já vai pagar o curso. E, gente, a gente Uhum. sabe o que é um investimento, a gente sabe que está na pandemia, É. mas assim, vocês precisam entender que é um investimento na relação você com a sua criança, na saúde da sua criança. Porque a gente fala né, da questão do trauma, mas desfraude é uma coisa séria. Então, se você já está tendo dificuldade, se você está desorientada, se está difícil, gente, você vai ficar poupando Não um hesite dinheiro em que. pedir ajuda, É, né? não, você O que precisa você ter a tá. informação, gente. O que É. vocês vão receber, essas 5 primeiras aí que ganharam esse bônus aí, de ter uma Nossa, já mentoria vai com a ser gente, isso, sensacional. gente, não tem nem preço agora, né? Porque isso nem tá disponível, só para quem tá no curso. Então, gente, só isso já é o preço da mentoria. Então, só a mentoria já é o preço do curso. É. Então, gente, aproveita essa oportunidade. Vocês vão pagar esse curso, né, com as fraldas depois, lá pra frente. Então, assim, Durante. invista em você, invista na relação com a sua criança, invista em É. saber fazer um desfraude, porque a gente pode passar várias dicas, várias orientações, está sempre aqui, mas é diferente de você ter todo o passo a passo, saber certinho. Tem lá a parte de tirar dúvidas, que eu tô gravando vídeos conforme as dúvidas vão surgindo. Então, assim, vocês vão ter dúvidas, vai ter vídeo para sua dúvida, vai ter orientação. Então, se você precisa de orientação, essa é a melhor oportunidade. É, a gente tem vários Todo mundo depoimentos, chegando. né, de mamães que participaram, tem mamães chegando aí ainda. É, foi maravilhoso, gente. A gente está super feliz com os resultados que a gente teve. É, foi um curso, assim, que adesão 100%, sabe? Não tivemos uma reclamação de nada, muito pelo contrário. Ontem a gente recebeu até um vídeo de uma mãe toda maquiada, linda, a Rê. Linda. Assim, só para falar, olha, eu fiz esse vídeo mesmo que é para agradecer todo o processo que vocês fizeram para mim. Cara, isso não tem preço para nós, É. sabe? E para valorizar o nosso trabalho, é o que a gente pede para vocês. Manda aqui, ó, para várias mamães que você sabe que precisam ouvir isso, tá? Que pode se libertar dos padrões. Ontem a live lá do Jornada foi sobre isso, sobre os filtros dos outros. Se liberte do filtro do outro e crie o seu próprio filtro. Então, acredite, você é capaz. Só que você precisa de direcionamento. Entra nesse direcionamento. Eu e a Lu estamos aqui super à disposição nesse processo para vocês. A lista nascendo aí final dessa semana. Ó, que bruxa, né? Prevendo. Então, assim, aproveita, sabe, que a gente ainda está disponível, que a gente está conseguindo dar conta. Estou super feliz também com o trabalho da Lu. A junção minha com a Lu deu super certo. Serve também, né, amiga? É Serve lindo. na questão do ciclo do hábito, né? Mas o desfraude Tudo. lá mais pra frente, né? Lá para frente. Mas só de você aprender a trazer essa questão da consciência corporal, meu, é lindo o curso, de verdade. A gente fez com muito amor, E tá sem lindo. contar as auto-hipnoses da Dai, né? E tem todas Nossa, as 15 aulas, né, da maratona de fraude Mistério, que daí isso isso serve aí. para qualquer idade, tem filho, não tem É. filho, serve para todo mundo.
Dai, nosso Mãezinhas tempo que tá estão acabando. gestando, é isso aí, vai para cima. Toma as rédeas desse processo e não só desse. Logo em breve a gente vai trazer outras novidades também, né? Mas a gente sabe que o desfraude precisa dessa atenção, né? Então, é isso. É 24 isso. horas no ar, gente. É a última Aproveitem. oportunidade. Depois não adianta chorar que a gente não vai abrir mais. Não tem como Foi uma mais, ó. exceção, a gente conversou, abre, não abre, abre, não abre. Ah, não, já deu Vamos tempo, abrir não, porque não, essas vamos mães estão mudar, muito vai, bravas estão comigo. desorientadas, estão totalmente desorientadas. Então, busquem informação, busquem orientação e a gente está aqui para isso. Vai acabar nosso tempo. Obrigada, Dai. Fechou. Beijo. Obrigada a todo mundo. 7h30, vejo vocês. Já já eu Beijo. volto. Até.